Nasci entre o norte e o leste, faço questão de contar, no sertão do meu nordeste, entre a Bahia e o Ceará, de Alagoas para Riba, vizinha da Paraíba, Pernambuco é o meu lugar. A minha história começa pela minha ascendência. Filha de Cosma Maria, sou Maria por essência, Germano é o meu brasão, poesia é minha canção, da infância à adolescência. No meu nome de batismo tem Maria registrado, neta de duas Marias, trago no peito o legado da luta de minha gente, avivando a semente, deixo aqui o meu recado. Peço perdão aos poetas, pois a vida é fugaz. Fugindo um pouco da métrica, meu epitáfio se faz. Contando minha trajetória, meu canto, minha memória, poderei partir em paz. Aqui jaz Neide Maria, a poeta que um dia partiu para o céu sorrindo. Como dizia um poeta, que em tudo vê o que é lindo, em cada canto que eu olho, vejo um verso cibulindo. Ei, boi! Tchau! Eu sou uma professora, poeta, cordelista, brincante, brinquedista, escritora. Porque na minha profissão enquanto professora, eu sou formada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia institucional. E na minha área enquanto professora de educação infantil, eu procuro contar histórias de maneira que o meu público entenda. O meu público é de educação infantil, de 3 a 5 anos, então eu vou criando recursos que sejam adequados para eles, para que as crianças entendam a minha fala. Eu poderia dizer o seguinte, na minha experiência de contadora de histórias, eu costumo, para falar sobre ela, eu poderia falar primeiro dos gêneros literários, que é uma coisa importante, depois o modo de contar histórias e alguns recursos que nós utilizamos para que a contação da história fique mais interessante. Com relação ao modo de contar histórias, a gente, na sala de aula, é muito comum a gente fazer roda de histórias, em que a gente distribui as crianças num círculo e todo mundo fica no círculo, inclusive a pessoa que está contando a história. E também, se a plateia for um pouco maior, ou crianças maiores, a gente pode fazer também em filas de cadeiras, né? Perfiladas, ou então também em formato de U, utilizando um dos recursos que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o teatro de bonecos. Bem, vamos falar dos recursos, porque são os recursos que enriquecem a contação da história. O primeiro recurso é o livro, porque o livro é onde você encontra o registro perpétuo da história, que você pode consultar várias vezes. Hoje, com o advento da internet, o livro pode ser virtual, o livro pode ser impresso, mas é um excelente instrumento para se contar a história. Todo o recurso básico para a contação da história é o livro, porque no livro você registra a história. E assim você pode utilizar das gravuras que tem no livro e tudo mais, todos os recursos. Um outro recurso muito utilizado na sala de aula, porque quem trabalha com grupo infantil, as crianças estão no período operacional concreto e no realismo nominal, eles necessitam de uma ilustração. Então, as gravuras
ou fichas ilustrativas, elas surtem um ótimo efeito na contação de histórias. Um outro recurso também que eu recomendo são cenários, um cenário que você coloca na parede e você vai colocando figuras sobre cenários. À medida que você vai contando a história, você vai colocando as personagens, e isso surte também muito efeito, porque a criança vê que a história ela tem início, meio e fim. Isso ajuda também no raciocínio da criança. Outro recurso que eu acho muito importante são os fantoches, porque os fantoches você pode manusear ele com as mãos. E geralmente quando você utiliza o fantoche e você repete uma história, aí a criança quer participar também, manuseando o fantoche e interagindo com a história. Esse é um recurso que eu super recomendo. Um outro recurso seria o teatro de sombras. Esse requer um pouco mais de trato, que eu não tenho essa habilidade, que eu nunca trabalhei com teatro de sombras. Porque aí você faz o recorte das figuras como sombras e você projeta uma luz e tem que ter um ambiente um pouco escuro para que a luz projete a figura no fundo. É um pouco mais trabalhoso e também não pode ser qualquer hora do dia. Um outro recurso que eu aprendi a usar recentemente são as dobraduras. É porque você pode, à medida que você vai contando a história, você vai fazendo uma dobradura, que também é um recurso bem interessante. E depois você pode, depois da contação da história, você faz uma oficina de dobraduras, canta uma música, aí fica do critério de cada um. Um outro recurso, o avental de histórias. Porque você também, ele é parecido com um painel, só que o painel fica em você. Você coloca o avental e vai apresentando as personagens à medida que vai contando também, fazendo interação. Pode ser dedoches no avental ou um mamulengo também, se for menor. Um outro recurso é o ventríloco. Esse é para profissional, porque você saber manusear um boneco ventríloco, você tem que saber usar bem a voz, ter muita segurança do que você está fazendo. Além do mais, o boneco não é muito fácil de manusear, porque ele abre os olhos, ele abre a boca, à medida que você vai falando. Então tem que ter uma sincronia muito grande entre a pessoa que está falando, que é a mesma pessoa que está fazendo a fala do boneco, que geralmente é um personagem criado pela pessoa. Então, um outro recurso são as marionetes. As marionetes são bonecos que são ligados aos fios, segurados nas mãos e nos pés do boneco e na cabeça. Então, à medida que você vai contando a história, fazendo os movimentos, você vai mexendo com os dedos e fazendo os movimentos do boneco. E se você colocar, por exemplo, uma música, aí ele vai dançando conforme a música, você vai colocando lá no ritmo. E ele surte um efeito muito bom num teatrinho de bonecos, que todo bom contador de histórias tem no seu armário, né? Um teatro de bonecos. Um outro recurso seria o baú de surpresas, também conhecido como a caixa de Pandora. Como esse daqui. Você coloca alguns recursos aqui dentro e você vai fazendo surpresa. E à medida que você vai tirando, aí você vai contando a história. Não, mas aí é surpresa, porque cada tema que você vai usar, aí você coloca os recursos que você necessita para contar a história. E por fim, eu vou falar um pouco da sonoplastia, que são os efeitos sonoros que enriquecem a história. Você quer fazer, por exemplo, um efeito de trovão, um latido de um animal, um som de passarinho, um som do vento. Você pode usar desde instrumentos musicais a sucatas, de acordo com a sua necessidade, porque os recursos sonoros eles são infinitos e eles dão muita dramaticidade à história. Então, se você quiser desenvolver uma história, né? Se você também fez um curso de ator básico, você vai saber usar muito bem esse recurso e enriquecer sua contação de história. Bem, como eu trabalho com educação infantil, tem 3 gêneros textuais que eu exploro mais. Primeiro são os contos, que são pequenas narrativas que tem basicamente 3 partes. A primeira que seria a introdução,
o desenvolvimento que vai até o ápice, o clímax da história e a conclusão. Um outro gênero também que faz muito sucesso com as crianças são as fábulas, porque as fábulas são histórias de animais personificados, ou seja, eles têm características e atitudes de humanos e que no final da história, da narrativa, tem sempre a moral, aquela velha moral da história. Ou seja, outro estilo literário que a gente costuma usar na sala de aula, que eu uso um pouco menos, são as lendas folclóricas, que são aqueles contos super fantásticos de personagens tradicionais da cultura popular que se passa de geração para geração. Uma história, para mim, ela pode surgir de uma necessidade. Por exemplo, como eu sou alfabetizadora, eu criei Trovas de A a Z. E aqui tem aqui o índice que você abre de acordo com a letra do seu nome. E aqui eu digo um versinho, que são trovas que trabalha. O tema dessas trovas aqui é nome de pessoas, mas também já fiz com nome de frutas, nome de lugares, de objetos, de acordo com a necessidade da aula que eu estou trabalhando, porque é muito bom para alfabetizar. Eu sempre quis ter um livro, e assim eu participava de algumas antologias, mas um belo dia eu disse, eu quero ter o meu livro. E aí eu escrevi Pernambucano em Versos e Canções, que ele tem poesias de mais ou menos 30 anos da minha trajetória. 30 anos assim, do começo ao modo mais recente, ao final, que ainda continuo escrevendo. Gostaria de falar um pouco do meu processo criativo. Como eu trabalho em sala de aula, e às vezes eu quero falar de um determinado assunto, e ultimamente eu tenho escrito cordel. Então eu aproveito alguns temas e vou escrevendo meus cordéis. O primeiro que eu fiz foi a história do cordel, que fala do início da literatura até os dias atuais. É um pequeno passeio pela história do cordel. O segundo que eu fiz foi Gentileza Gera Gentileza, ele surgiu de um projeto que eu fiz na escola, para que as pessoas aprendessem a falar mais palavras gentis. E assim deu muito certo. Foi muito sucesso com a criançada e com os adultos também. Numa época eu me candidatei. Aí eu fiz a cartilha do cidadão. Fiz a história do município que eu me candidatei e o que é política, enfim, na cartilha do cidadão. Também eu fiz as belezas e cantos do Nordeste. Nele eu falo, tem uma introdução, em cada 2 estrofes eu falo de um estado e finalizo aqui com algumas personalidades, me incluindo também na história. E esse daqui é a minha criação mais recente, sobre o autismo, que foi fruto de uma pesquisa que eu fiz, e porque a gente, educador, também lida muito com as crianças que têm autismo, né? Então, para entender melhor esse universo, eu fiz uma pesquisa em forma de poesia. Boreal, meridional, oriente, ocidente. Rotação e translação acontecem plenamente. Dias, meses, anos, séculos antecedem os milênios. Na pura essência do amor, somos todos seres plenos. O arrebol no alvorecer e o crepúsculo no oriente dizem que já vai nascer outro dia para a gente. O tempo do templo é rei para a meditação. O equilíbrio do universo vai da mente ao coração. A mente plena se vai, rega o solo em toda cor. Quem medita se eleva na transcendência do amor. Laraia, camará, laralaia, camará, laraia, camará, laralaraia. Era uma vez uma folhinha de papel que voava pelo céu.
Num certo dia, a folhinha viu uma menina olhando distraidamente a paisagem pela janela e caiu bem do lado dela. A folhinha falou: menina, menina. A menina olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para frente, olhou para trás e não viu ninguém. Menina, sou eu, a folhinha de papel. A menina ficou curiosa. Uma folhinha de papel falante? Deve ser mágica. Então a folhinha continuou: menina, você pode me transformar num barquinho? E a menina falou: eu vou tentar. Então dobrou a folhinha ao meio e mostrou e falou assim: olha, folhinha, você agora é uma linda cabana, mas eu quero ser um barquinho. Então a menina continuou, dobrou novamente ao meio e disse para a folhinha: olha, folhinha, você agora é um lindo livrinho de histórias. Ah, é muito legal ser um livrinho de histórias, mas eu quero ser um barquinho. A menina não teve outra opção. Dobrou mais uma vez, dobrou outra vez e disse, toda empolgada: olha, folhinha, que linda! Você agora é uma casinha, mas eu quero ser um barquinho, insistiu a folhinha. Está certo, tudo bem. Então a menina dobrou de um lado, dobrou do outro e falou assim para a folhinha: olha, folhinha, você agora é um lindo chapeuzinho de soldado. Que achou? É muito bonito, mas eu quero ser um barquinho. Está certo. A menina continuou dobrando e disse para a folhinha: olha, folhinha, você agora é um lindo copinho de pipoca. Estou precisando de um. Seria muito útil tê-la como um copinho de pipoca. Oh, menina, mas eu quero ser um barquinho, por favor, insistiu a folhinha. A menina falou: tudo bem. Continuou dobrando. Virou para um lado, virou para o outro e disse à folhinha, toda empolgada: acho que agora ela vai se convencer. Folhinha, você agora pode ser um lindo balão voando pelo céu, igual como eu lhe encontrei na primeira vez. Mas eu não quero voar, eu quero navegar. Então tá. De repente, como num passe de mágica, a menina abriu e o que encontrou? Apareceu um lindo barquinho de papel. Aí a menina brincou bastante, ficaram muito amigos e nunca mais se largaram. E a menina e o barquinho viveram felizes para sempre. E quem gostou da historinha, bate palminhas. E o meu barquinho tá navegando no meio do oceano. E o meu barquinho de papel tá navegando no meio do oceano. E veio um vento que fez a onda pra balançar. Balança pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá.
Balança pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Balança pra frente, balança pra trás. Meu barquinho balança, balança, mas não cai. Lara lara la lara lara la lara lara la la. Hey! Lara lara la lara lara la lara lara la la. Hey! Lara lara la lara lara la lara lara la la. Hey! Entrou pela perna do pato, saiu pela perna do pinto. E quem quiser, que conte mais 5.